pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Podem sentar. Glorificando ao Senhor. Repita comigo assim: na situação difícil, o Senhor há de enviar a providência. Na situação difícil, o Senhor há de enviar a providência. E é no deserto que a gente se aprende. Aleluia. Mas o Senhor, Ele diz que sempre enviará alguém para nos ensinar, para nos instruir, tá? Então, todo vaso ele é preparado, mas ele não é preparado sozinho. O Senhor envia alguém para poder te orientar, para poder te instruir. Assim como Eliseu, ele teve um chamado. Elias foi lá, não foi à toa. Foi lá e jogou o manto sobre ele, como sinal de quê? De que ele foi separado para a obra do Senhor. Aleluia, Deus. É um sinal. Então, o Senhor sempre há de falar antes, nada é feito por acaso. O Senhor há sempre de usar os profetas, mas antes de usar os profetas, o Senhor fala contigo. Vira para o teu irmão do teu lado: o Senhor fala contigo. O Senhor fala contigo. Amém? Então é assim que funciona. O Senhor primeiramente ele fala contigo, depois ele envia o profeta para confirmar a obra. Então, assim como em 1 Coríntios 12, que o Senhor distribuiu variedade de dons para cada um. Cada um tem o seu chamado. Cada um tem a sua função, porque são membros de um só corpo, do próprio corpo. E Jesus disse que Ele é o cabeça, né? E nós somos os membros. Tem a orelha, e Ele fez uma analogia, uma comparação com o corpo humano. Tem a boca, tem o nariz, tem a mão. O nariz não pode querer ser a boca, nem a mão querer ser o olho. Senão dá confusão, entende? Porque às vezes a gente se pergunta por que às vezes há confusão na igreja. Não era para ter, não era para ter. O Senhor distribuiu o dom para cada um. Todo mundo tem trabalho para fazer na obra. A seara do Senhor é grande, mas poucos são os perfeitos. Entendeu? Os trabalhadores querem a função do outro. Não pode ser assim, cara. Deus deu a cada um a sua função, né? Imagine, sem ouvido você não consegue ouvir. Já imaginou se todo mundo fosse só boca, só ia falar, não ia escutar? E como é que ia ser? A confusão, né? Que ia ser. E a mão, para poder pegar as coisas, como é que ia ser? É uma confusão. Seria uma confusão. O Senhor me levou para essa vertente, porque o Senhor está querendo falar, né? Então, mas o Senhor também dá a quem pede, né? Se assim for segundo a vontade dele. Então, quando às vezes você quer algum dom, você pode também pedir ao Senhor. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responderei, anunciar-te coisas grandes e firmes. O que são essas coisas firmes que não sabem? São as coisas do céu. Tem dons, tem mistérios para ser revelado, que só Deus pode revelar. É impressionante que muitos, né, às vezes ouvem um som, isso aqui quer dizer morte, e às vezes não. O Senhor muda a interpretação dos sonhos. Tem isso também, porque é revelado na hora. O Senhor fala na hora. Ele muda a interpretação dos sonhos. E para você entender isso, é só com intimidade com Deus. O Senhor quer que nós venhamos entrar, entendeu? Na profundidade, nas águas mais fundas, dos mistérios de Deus, para receber de Deus. Tá? Então vamos lá, voltando aqui para a palavra. Elias, homem conhecido como profeta de fogo, foi o profeta que clamava do céu e o fogo caía.
Só que o que acontece? Deus tinha um plano de levar Elias. Elias não ia ficar por muito tempo. Ele cumpriu o ministério dele, agradou a Deus. O que Deus falou? Ele falou que ia tomar Elias num redemoinho, numa carruagem de fogo. Só que Eliseu, o que fez? Ele foi escolhido. Muitos pensavam, não, Eliseu foi atrás de Elias. Não. Você vê aqui pela palavra que Elias chegou até Eliseu e passou o manto sobre ele. Separou, ele foi separado, ele foi escolhido para a obra de Deus. Então, quando nós vamos fazer a obra, nós temos que ter o chamado, temos que ser separado por Deus. É como tem acontecido. Deus tem usado os profetas aqui, como o irmão, ele foi separado, mas teve o profeta foi lá, teve a confirmação. Deus já tinha falado com ele, entendeu? Depois Deus usou o profeta para confirmar. E é assim que funciona a obra de Deus. Não é de qualquer maneira, não é. O nosso Deus, ele é organizado. Então, Eliseu o que fez? Começou a andar com Elias. Então, quando você tem um chamado, você tem que andar com quem te chamou. Tem que andar. Tem que caminhar, tem que aprender de Deus. Tá? O Espírito Santo, ele nos ensina também. Ele nos instrui. Muitas das vezes, uma pessoa é separada para ensinar a outra. E às vezes Deus envia outros para ensinar também. Tem disso também. Tá? Então, Eliseu começou a acompanhar Elias. Tudo que Elias fazia, ele estava lá junto. Então nós temos que andar com pessoas de Deus. Lá no Salmo capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vamos andar com pessoas de Deus para poder receber de Deus, certo? Ande com pessoas de Deus, que aí você vai aprender mais de Deus, vai ter a unção de Deus, vai aprender como servir cada vez melhor ao Senhor. Então, voltando à palavra, então Eliseu estava ali junto com Elias. Onde Elias ia, ele estava junto. Chegou um momento que foi revelado que Elias ia ser levado. Então, o que Eliseu fez? Elias perguntou para Eliseu: o que queres que eu te faça? Ele falou: quero porção dobrada do teu espírito. E ele disse: dura coisa me pediste, homem. Mas se porventura me ver quando eu ser tomado, levado aos céus, por cima da tua cabeça, se você ver eu sendo tomado, isso vos será feito. Então, daquele momento, Eliseu já pensou: então eu tenho que estar junto com ele direto. Porque quando este homem ser tomado, para eu receber a promessa, eu tenho que estar junto dele. Então, se você quer receber de Deus, ande colado com Deus. Aleluia! Peça a Deus, clame e ore constantemente. Mateus 7,7 diz: pedi dá-se-vos-á, buscar encontrareis, batei abrir-se-lhe-á, porque aquele que pede recebe, e ao que busca encontra, e ao que bate se abre. Seja insistente com Deus, irmão. Seja insistente e você vai receber. Irmão, com o joelho no chão, orando, Deus ouve. Deus ouve. Pode não parecer estar acontecendo nada. Aí Deus começa a usar profeta, pessoa que nunca te viu, não te conhece, é assim, não sabe da tua vida. Deus usa para confirmar, para ele saber que está ouvindo as suas orações. É muito bom isso. Então, anda firme com Deus. O dono da bênção é Jesus. Aleluia. Temos que andar agarrado com Deus para receber de Deus. Não é verdade? Então, em Jeremias 18, agora eu vou entrar nesse mistério aqui. Em Jeremias 18, estava lá o oleiro fazendo o vaso. Tá? Mas só que o que a palavra diz? Diz que aquele vaso se desmanchou e o oleiro se tornou a fazer outro vaso. Vamos ler lá. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá
vos serão ouvidas as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar, destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Então, aqui está falando de mudança, transformação. Deus, ele é o oleiro, ele nos fez do pó da terra. Aí que está o mistério, do barro, do pó da terra. Deus, ele conhece as nossas fragilidades, as nossas limitações. Às vezes tememos em meio à situação: Senhor, será que eu vou fazer essa obra adiante? Será que eu conseguirei? Aí começa o questionamento. Mas quando ele está no negócio, ele fala: vai, que eu serei contigo, ele vai tomar a frente. Aí é onde passou Moisés lá para abrir o mar vermelho. Aquele mar diante dele. Aí Deus falou, aí o povo estava todo mundo aglomerado, e estava Faraó vindo atrás, e o povo apertando: e agora nós vamos morrer no meio desse caminho? Lá a gente tinha carne, lá a panela era cheia de carne, nós comíamos bem, vamos morrer, nos trouxe para morrer nesse deserto. Começou a murmuração. Então Moisés clamou a Deus, e Deus falou para Moisés: eu não disse para você marchar? E as águas na frente. Aí ele clamou a Deus. Deus falou: toca nessas águas. A ordem já foi dada, então temos que executar. Entendeu? Nós temos que fazer a obra. Nós estamos aqui nessa terra para servir a Deus, fazer a obra mesmo. É espinhoso? É espinhoso. Eu estou aqui, ajudo um, ajudo o outro, pela misericórdia de Deus. Mas é espinhoso? Mas temos que fazer. Mas é bom, porque quem nos chamou nos garante. Fala para o teu irmão do teu lado assim: quem te chamou te garante. Quem chamou te garante. Ele garante a tua vitória, a tua saúde, a providência. Ele abre a porta, fecha a porta. Amém? Onde não tem porta, ele abre, irmão. E ele envia até quem nem te conhece para te ajudar, para te abençoar. É assim que Deus faz. Então, quando ele garante, ele faz surgir, meu irmão. Ele dá a providência, ele manda tudo. O nosso Deus é assim. Nosso Deus é tremendo. Esse Deus é poderoso. Aleluia. Ele é tremendo. Então, se você estava em dúvida: poxa, como é que eu vou caminhar? Eu tenho que deixar isso. Ore a Deus. E Deus vai fazer além do que você não pode fazer. Onde você não pode fazer, Ele vai estender a mão e vai fazer. Porque o que não é possível para você, para Deus é possível. É só você pôr a tua fé em ação. É só você acreditar. Entende? Então, aleluia, Deus. Moisés, Dava Moisés e Arão para poder fazer a obra ali, aquele chamado. E Moisés temeu em fazer. Antes de sair do Egito, Deus falou com Moisés da sarça. E ele falou que eu não sou homem eloquente para isso. Aí ele falou que então eu vou enviar Arão para te ajudar. É onde, conforme Deus está falando aqui, Deus não envia alguém? Irmão, Deus envia. Não vai deixar ninguém sozinho. Ele sabe. E quando Deus manda, seja onde estiver, o servo tem que cumprir, meu irmão. Porque tem que ter a visão de reino. Nós somos, entendeu? Do mesmo povo, do mesmo reino, entendeu? Somos membros de um só corpo. Todo mundo vai para o mesmo reino, o reino de Deus, o reino celestial. Então, nós seguimos, nós temos um capitão. Nós temos um acima de nós que nós temos que obedecer. Onde Deus mandar, a gente vai. E é assim que funciona. Tá? Eu vou ver a hora que eu estou falando muito. Deixa eu ver a hora aqui.
mas eu vou até onde Deus mandar.